façam justiça, né? Porque se a gente estudou tanto tempo, é porque a gente quer conquistar algo na nossa vida. Até porque o que a gente quer é o nosso direito, é trabalhar e sem ser necessário, no caso, não esperar tanto tempo por esse diploma. Está impedindo que a gente exerça a nossa profissão, para a qual a gente se preparou tanto. Eu sofri muito, eu passei uma semana na UTI e quando me liberaram para ir para o quarto, eu peguei uma infecção muito grande, voltei para a UTI de novo. Ela ligou para casa do meu irmão, falando pro meu irmão que não ia mandar mais as crianças. E daí então meu irmão veio me falar que aconteceu isso. Eles ficavam em casa sozinhos, o mais velho cozinhava para ele e pro irmão. São coisas que criança não deve fazer e nem deve sofrer. Tudo isso agora no Via Legal. O governo brasileiro começou 2013 com o desafio de resolver 104 processos de sequestro internacional de crianças. O problema tem sido cada vez mais comum e pode ser explicado pelo aumento no número de casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes. Em casos de separação, quase sempre é difícil entrar em acordo para definir em que país os filhos devem morar. Bernardo Menezes explica o que diz a legislação e o que tem sido feito para proteger essas crianças. Mamãe só minha. Mamãe só minha. Dá um beijão então. Houve momentos em que Rosane pensou que não voltaria a receber esse carinho. Uma tristeza que terminou há 3 meses, quando ela conseguiu rever os filhos depois de 2 anos de buscas. Os meninos, hoje com 6 e 8 anos, viajaram de férias para a França com a tia e a avó paterna. Para a mãe, o passeio era uma forma de garantir que as crianças mantivessem contato com a família do pai, que na época já havia falecido. Eles saíram do Rio em maio de 2011, mas 1 mês depois, quando deveriam ter voltado, não embarcaram. Na dúvida, eu preferi comprar a passagem, enviar a passagem para os dois, para eles voltarem sozinhos, já acompanhado de uma aeromoça. Mas elas cancelaram a passagem, daí então eu perdi o contato completamente. Foram quase 6 meses sem notícias até que uma ligação da avó deixou Rosane ainda mais desesperada. Ela ligou para casa do meu irmão, falando pro meu irmão que não ia mandar mais as crianças. E daí então meu irmão veio me falar que aconteceu isso, eu liguei na mesma hora, elas me atenderam, mas foi naquela coisa, aquela discussão e elas falaram mesmo, deram ponto final, não vou levar e desligaram o telefone, nunca mais atenderam e nunca mais apareceram. Como chegar até os meninos? Como encontrá-los do outro lado do oceano? Rosane procurou a Polícia Federal, a Vara da Família, mas não havia muita expectativa. Muitas das vezes eu cheguei a desistir. Aí não procurava mais nada, ficava quieto na minha, porque eu achava que não fosse mais achar. Porque não era só na França, era já no mundo inteiro, porque já não sabia mais aonde estava. A última esperança estava em tornar a história pública, e a estratégia funcionou. A partir de uma entrevista concedida por Rosane a uma emissora de TV, a Defensoria Pública da União entrou no caso. Era o início de uma trabalhosa operação para localizar as crianças. Foi um trabalho, foi uma coalizão de forças entre a Defensoria Pública da União, a Polícia Federal, por intermédio de sua adidância, e a Interpol Internacional. Agimos em conjunto. O trabalho é identificar onde estão as crianças, né, os adultos que levaram as crianças, verificar se passaporte e vistos estão ainda dentro do prazo e a regularidade dessas pessoas no exterior. O defensor explica que, com a ajuda de um delegado federal em missão na França, foi possível localizar o paradeiro dos meninos. Eles haviam sido levados para Joanesburgo, capital da África do Sul, onde finalmente foram localizados em abril deste ano. Verificaram que passaporte e visto já estavam vencidos
E pior, a tia estava trabalhando irregularmente naquele país com visto de estrangeiro. Então tínhamos todos os motivos para retirar as crianças da companhia da avó e da tia e entregar na mão da mãe. Rosane foi a Joanesburgo buscar os filhos que estavam vivendo em uma casa alugada pela avó. No momento do reencontro, os dois estavam sozinhos com a tia. As crianças não estavam estudando, eles ficavam em casa sozinhos, o mais velho cozinhava para ele e para o irmão. Então, assim, são coisas que criança não deve fazer e nem deve sofrer. Histórias como a de Rosane levaram um grupo de países a assinarem em 1980 um tratado de cooperação internacional para agilizar a repatriação de menores. É a Convenção da Haia sobre aspectos do sequestro internacional de crianças. Pelo acordo, as 78 nações signatárias se comprometem a criar órgãos responsáveis por localizar os menores retidos ilegalmente no país e tentar intermediar um retorno amigável. Se for o caso, essas autoridades centrais, como são chamadas, também podem buscar a Justiça Federal para pedir a volta imediata. A especialista em direito internacional, Carmen Tiburcio, explica que no Brasil, a autoridade central é a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Este é o órgão que deve ser acionado quando uma criança é levada ilegalmente para outro país. A prática é mais frequente no caso de famílias formadas por casais de nacionalidades diferentes. E o que se visa obter pela aplicação da convenção é que o país para onde a criança foi levada devolva a criança ao país da residência habitual para que o juízo do país da residência habitual, que seria o juiz natural, o juiz competente para decidir sobre a guarda da criança, tome as decisões cabíveis a esse respeito. O defensor público explica ainda que antes da convenção, os juízes nacionais expediam ordens de busca e apreensão que precisavam ser validadas pela Justiça Estrangeira. Contratados são os representantes dos órgãos centrais do país onde o menor está retido que assumem o caso e agilizam a repatriação. Eles se encarregam de ajuizar uma ação de busca e apreensão no estrangeiro, ou seja, eles fazem o nosso papel no estrangeiro. Mas há casos em que o bem-estar e a segurança das crianças pesam na decisão do juiz. Em 2008, uma brasileira conquistou o direito de permanecer com os 2 filhos pequenos aqui no Rio, contra a vontade do pai argentino. A família havia se mudado para cá por conta da crise no país vizinho. Mas o pai decidiu retornar só a Buenos Aires. Lá ele procurou a justiça para retomar a guarda dos filhos, sem sucesso. Os desembargadores daqui entenderam que não houve sequestro e que o retorno dos meninos poderia gerar traumas psicológicos. Além disso, as crianças preferiram ficar com a mãe. Por exemplo, quando a criança tem maturidade para expressar a sua opinião e manifesta a sua vontade no sentido de que quer permanecer. Isso é algo que o juiz tem que levar em conta. No prazo também, se a criança é retirada do país estrangeiro há 2 anos, 3 anos, e aí seu genitor, ele só inicia esse procedimento para o retorno 2, 3 anos depois. Então, você já tem um indício de que a criança provavelmente deve permanecer, porque aí a convenção autoriza o juiz brasileiro a verificar se ela já está adaptada. Situações de abuso sexual, violência doméstica e estado de guerra também autorizam o juiz a negar o retorno. Mas seja qual for o desfecho do caso, o defensor público lembra: é preciso se cercar de cuidados antes de autorizar a viagem de um filho para o exterior. A regra vale inclusive para casos como o de Rosane, em que uma fuga parecia improvável. O primeiro conselho que eu dou é pensar 10 vezes antes de entregar os vossos filhos, seja para terceiros, seja até para pessoas da própria família, né? No caso específico, havia uma relação de confiança entre a avó e a tia paterna, uma relação que foi quebrada, lamentavelmente. Confiança quebrada, mas, felizmente, laços refeitos. O que Rosane mais quer agora é tocar a vida com alegria, ao lado de toda a família. Trabalhar, educar eles, como eu fazia antes, entendeu? Levar para a escola, que eu estava fazendo muita falta isso, brincar, se divertir. Tudo que a gente fazia antes, vamos continuar fazendo, entendeu? E agora mais um pouco, né? Espaço aqui lembra do avô,
abraça o avô, beija o avô e se manda para casa da tia. E o avô fica que nem fica naquela expectativa, fica feliz. Mas vocês estavam sentindo falta do Brasil? Sim. O que vocês mais sentiam falta aqui do Brasil? Mamãe. Praia e pastel. E o cuscuz. Não, minha prima. Cuscuz docinho. No Brasil, um dos casos mais conhecidos de sequestro internacional foi o que envolveu o menino Sean Goldman. O pai dele, que é americano, travou uma disputa na justiça brasileira para levar o filho de volta. A criança tinha 4 anos quando foi trazida pela mãe, que em seguida pediu o divórcio. A briga nos tribunais durou 5 anos. O pai só conseguiu recuperar a guarda do filho depois da morte da ex-mulher. Sabe uma daquelas histórias que, de tão absurdas, parecem difíceis de acreditar? Aconteceu com uma moradora do extremo sul do país. Para conseguir dar à luz em um hospital, ela precisou até pedir carona na estrada. Quem mostra o desfecho desse caso é Marcelo Magalhães. Estamos em Santana do Livramento, a 500 quilômetros de Porto Alegre, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É na cidade de pouco mais de 80 mil habitantes que encontramos Isadora, a personagem dessa história. No dia 23 de outubro de 2009, ela se preparava para o nascimento da primeira filha. Começou por volta das 10 horas da manhã, a hora que me deu as primeiras dores para ganhar ela. E aí tu sabe que me fizeram o primeiro atendimento, a bolsa estourou ali mesmo. Como o posto de saúde da cidade não tinha estrutura para o atendimento, Isadora foi levada para Rivera, no Uruguai. Era apenas o começo do drama vivido pela dona de casa. Fiquei um bom tempo em Rivera, por causa que a minha perda de sangue era muito grande. E o risco de perder o bebê também, maior ainda. E foi justamente por causa dos riscos que os médicos uruguaios decidiram não realizar o parto. Eles deram só os primeiros socorros ali, viram se o bebê estava bem, estava tudo bem com o bebê. Isadora e a mãe voltaram para Livramento. Desta vez, a Secretaria Municipal da Saúde disponibilizou uma ambulância e garantiu o transporte da paciente até a cidade de Quaraí, que fica a 105 quilômetros. O problema estaria resolvido se não fosse por mais um imprevisto. É que no caminho, o veículo estragou e a jovem precisou pedir carona na estrada para conseguir chegar ao hospital. Dona Clotilde, que acompanhou todo o sofrimento da filha, conta que foram horas de desespero. Eu chorava, né? Que ela era minha... Eu chorava porque o pobrezinho do motorista também ficou desesperado. Minha filha vai morrer aqui. É a primeira coisa que vem, porque todo mundo só ataca na rua e ninguém lhe quer lhe dar uma carona. Não posso levar, não vou levar. Ele diz, não posso, não vou levar. Eu lembro só da hora que me colocaram na cadeira de rodas para me tirar da ambulância e depois a hora que eu já estava ganhando ela, já estava no meio da cirurgia. Foi a hora que eu lembro que eu dei uma acordada, assim, que eu me localizei onde é que eu estava. Os problemas continuaram, mesmo depois da cirurgia. Por causa da demora no atendimento, Isadora ainda teve várias complicações. Eu sofri muito. Eu passei uma semana na UTI e quando me liberaram para ir para o quarto, eu peguei uma infecção muito grande, voltei para a UTI de novo. Felizmente, o desfecho da história foi feliz. Kimberly nasceu de uma cesariana. A menina, hoje com 3 anos, vive com a mãe e a avó nesta casa em Livramento. Mas a indignação pela maneira como foi tratada em um dia que deveria ter sido especial fez Isadora procurar a justiça. Ela processou a União pela sequência de falhas no atendimento. Como já havia sido realizado o parto, nós pedimos a reparação civil desse dano que foi causado à senhora. Ela teve a sua dignidade arranhada com base na péssima prestação de serviço público relacionado à saúde.
primeiro julgamento, o pedido foi negado. O juiz entendeu que apenas o município deveria responder pela falha. Mas a defesa de Isadora recorreu e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a decisão foi diferente. A União foi condenada a pagar R$20 mil de indenização à dona de casa. O que se entendeu aqui? Que estava configurado uma falha no serviço da prestação de saúde. Responsabilizou-se então a União e esse foi o fato determinante. Houve sim uma falha. Até pela situação que ela estava apresentando, já um estado quase de parto, os hospitais tinham de ter atendido essa senhora, porque não só ela passou a correr risco de vida, como a criança que ela veio a gerar. Né? Mas o que fica aqui desse caso é que realmente há graves defeitos, há graves deficiências, vamos dizer assim, na prestação da saúde pública no Brasil. A União ainda pode recorrer, mas Isadora garante que esse detalhe é o que menos importa. O que ela realmente espera é não passar de novo pelo sofrimento do primeiro parto. Ainda mais agora, que a segunda filha está para nascer. Agora espero que seja diferente, que se Deus quiser que dê tudo certo e aqui na nossa cidade. Decepção. Essa palavra resume bem os sentimentos de quem termina um curso superior, mas continua impedido de trabalhar. É que normalmente as faculdades demoram para emitir o diploma e alguns conselhos de classe não aceitam o certificado de conclusão. Resultado: sem o registro, o profissional não pode entrar no mercado de trabalho. Luciana tem orgulho da profissão que escolheu. Ela é enfermeira e trabalha na pediatria desse grande hospital do Recife. Para assumir o cargo, ela precisou apresentar o diploma que recebeu logo depois da formatura. Mas Luciana sabe que muitos colegas de profissão são obrigados a esperar um bom tempo pelo documento. Mesmo qualificados e até com o certificado de conclusão do curso, são impedidos de trabalhar. Se aquela enfermeira tiver apenas o certificado de conclusão, não é? Igualmente como diploma, ela é capaz de exercer em qualquer nível de complexidade da assistência sem nenhuma diferença. Esse grupo não vê a hora de colocar em prática tudo o que aprendeu. Carla, Jadiane, Renata, Suzana e Cássia terminaram enfermagem nesta faculdade no Recife e com o certificado de conclusão do curso davam como certa a entrada no mercado de trabalho. Mas aí veio a decepção. Para exercer a função de enfermeiro, o profissional precisa ter um registro emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. Aqui no Recife é exigida a apresentação do diploma. O problema é que algumas vezes o documento leva meses, anos para ficar pronto. Enquanto isso, o enfermeiro não pode exercer a profissão para a qual se preparou e passou 4 anos estudando na faculdade. Eu acho uma injustiça, né? Porque se a gente estudou tanto tempo, é porque a gente quer conquistar algo na nossa vida. Até porque o que a gente quer é o nosso direito, é trabalhar e sem ser necessário, no caso, não esperar tanto tempo por esse diploma. Está impedindo que a gente exerça a nossa profissão, para a qual a gente se preparou tanto. Indignadas com a recusa do Conselho Regional, as enfermeiras procuraram a Defensoria Pública da União. Foi o primeiro passo para pedir na Justiça que o COREN aceite a declaração de conclusão do curso até que o diploma seja emitido pela universidade. Porque sem o registro, nenhuma porta de emprego abre para a gente. Porque a primeira coisa que o emprego pede, COREN. O defensor público conta que foi procurado por mais de 30 profissionais. A opção, então, foi ajuizar uma ação civil pública. Dessa forma, em caso de vitória, toda a categoria seria beneficiada. A Defensoria Pública da União buscou garantir o direito ao trabalho dessas pessoas. Esse direito, garantido pela Constituição, diz que o sujeito tem o direito de exercer a sua profissão, especialmente buscando, por meio dela, o sustento próprio e de sua família. Então, com base nisso, buscou-se priorizar o direito dessas pessoas em detrimento de uma mera burocracia que estava sendo exigida entre diplomas e certificados de conclusão de curso.
Os argumentos convenceram esse juiz, que acatou o pedido dos profissionais. 2 aspectos legais pesaram na decisão. Além da jurisprudência, do princípio da razoabilidade, né? Tudo bem, eles exigem um diploma, o Conselho Regional de Enfermagem exige diploma, mas a universidade fornece um certificado de conclusão do curso que tem valor legal também. Com a decisão judicial, o movimento no Corém aumentou. São os novos enfermeiros em busca do registro profissional. Quem chega aqui está atrás desta carteirinha, fundamental para quem está em busca do emprego. Por ano, as faculdades do estado formam 2.500 profissionais. Enfermeiros que, favorecidos pela decisão judicial, não precisam mais esperar pelo diploma para dar entrada no registro. Mas, para a presidente do Corém, essa facilidade pode contribuir para aumentar as falsificações. Os diplomas que passam por esta tramitação rigorosa, determinada pelo Ministério da Educação, ainda existem falsidades, ainda existem falsificações, que dirá um simples certificado, que não tem nenhum regramento por parte do Ministério da Educação. É um documento simples. Então, nós ficamos vulneráveis à falsificação de documentos. Para quem teve de esperar tanto tempo pelo direito de exercer a profissão, o momento agora é mesmo de comemorar a conquista. Tá feliz? Estou muito. Mas agora é só esperar uma vaga. É muito mais fácil com a carteira na mão, facilita muito mais. Começar pelos hospitais, né? A exigência do diploma é uma orientação do Conselho Federal de Enfermagem, tanto que profissionais de outros estados, como Goiás, Bahia e Rondônia, também já recorreram à Justiça e conseguiram o registro, apresentando apenas o certificado de conclusão do curso. Aqui no Via Legal, nós já mostramos outras disputas envolvendo os conselhos de classe. Para rever essas reportagens, basta acessar nossos canais na internet. A gente continua falando dos conselhos de classe. No caso que você vê agora, o impasse é entre técnicos de futebol e a entidade que fiscaliza profissionais de educação física. Os dois lados não se entendem sobre uma questão. Para ser treinador, é preciso passar pela faculdade? Dentro da minha casa foi sempre futebol. Essa história, e eu lembro do meu pai, eu com 4, 5 anos, ele me treinando. Ele chuta com a perna esquerda, cabeceia com os olhos abertos. O jovem de Cafezal, no interior paulista, sempre gostou de jogar bola, mas sonhava mesmo em fazer faculdade de odontologia. Como a família tinha poucos recursos, ele acabou investindo no futebol. E deu certo. Em pouco tempo, Estevão Soares passou a ser jogador profissional. No primeiro ano, no Guarani, no Juvenil, eu tive destaque. No segundo ano, eu já era o capitão do time. Tanto que chegou em 74, no começo do ano de 74, e eu joguei meu primeiro jogo profissional, que foi no Pacaembu, Santos e Guarani. Foi minha estreia no futebol, marcando, na época, o Pelé. E ali eu vi que poderia ser que o futebol, para mim, já não era só uma válvula de escape para poder fazer uma faculdade. E sim, ele se vislumbrou como uma carreira. Já são 41 anos dedicados ao esporte. Entre as muitas vitórias, 2 títulos brasileiros inesquecíveis. O primeiro em 77 pelo São Paulo e o segundo 10 anos mais tarde, desta vez como jogador do Sport de Recife. Quando encerrou a carreira como atleta, Estevão assumiu outro desafio, virou técnico. A carreira de técnico do futebol era muito rejeitada, até por todas essas dificuldades. Talvez não tivesse uma remuneração e um prestígio que tem hoje. Tanto que não era a ser exigido tanta coisa. Mas hoje a situação é bem diferente. Assim como os jogadores, o treinador tem prestígio e normalmente ganha muito bem. Em contrapartida, precisa enfrentar a pressão da mídia, dos torcedores e até da fiscalização. Para a Regional Paulista do Conselho de Educação Física, por exemplo, os técnicos são agentes de saúde. A entidade alega que só pode atuar na área quem tem o registro profissional no órgão. A maior preocupação nossa é fazer com que a modalidade de futebol seja dirigida por um profissional competente, com uma formação graduada em educação física, com uma formação científica muito boa,
uma formação técnica boa para desenvolver esporte. Então, o Conselho trabalha nesse nível e faz com que a legalidade seja cumprida. Mas o Sindicato dos Treinadores de Futebol de São Paulo não concorda com a exigência e ainda acusa o Conselho de agir de forma abusiva. Nós tivemos inúmeras denúncias e presenciamos arbitrariamente o fiscal do CREF, junto a um policial, um PM, indo tirar um técnico de dentro do campo por ele não ter o CREF ou não estar vinculado ao Conselho Regional de Educação Física. Isso é um absurdo. Não é de hoje que a atuação dos conselhos regionais tem sido questionada na Justiça. A entidade já foi levada ao Banco dos Réus no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo. A decisão mais recente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região diz que a legislação em vigor no país não permite a exigência de registro para quem atua como treinador de futebol. O técnico de futebol ele trabalha com tática e técnica. Ele não pode, se não for graduado em Educação Física, trabalhar com carga e potência, que é a função do preparador físico, que é o profissional oriundo da Faculdade de Educação Física. O Conselho de Educação Física garante que 99% dos técnicos que atuam nos grandes clubes de São Paulo têm o registro. Mas isso não significa que toda essa turma passou pela faculdade. Muitos só conseguiram documento porque provaram que começaram a exercer a atividade antes de 1995. Se ele comprovar como antes do trabalho de 95, ele tem o direito que se chama provisionado. Ele tem que encaminhar toda a documentação no Conselho, vai ser analisado e a gente, com o direito adquirido dele, a gente pode, logicamente, registrá-lo no Conselho. Gilson Kleina faz parte de uma nova geração de técnicos. O treinador do Palmeiras nunca jogou profissionalmente, mas sempre quis trabalhar com futebol. Ele conta que fez educação física e se especializou no esporte. Durante 10 anos, trabalhou como preparador físico, um conhecimento que tem feito a diferença na nova função. Você tem o conhecimento e você tem os argumentos necessários para qualquer discussão de alto nível, que é um futebol que é alta performance, um treinamento de alto nível. Então, você senta com um fisiologista, com um médico, com um fisioterapeuta, com os preparadores físicos e você discute de igual para igual porque você tem o conhecimento e você traz o estudo naquele momento para você desenvolver os teus ciclos. Entre os profissionais, há uma certeza: nem o diploma, nem o registro profissional do Conselho são suficientes para ganhar um campeonato. Dentro de campo, o que vale mesmo é combinar técnica e muito talento. Eu acho que há que se ter, sim, uma preparação melhor. Não a condição de se exigir o curso de educação física. Isso é um outro parâmetro. Você, para ser o treinador, você tem que ter uma experiência de campo, uma experiência de vida. Há que se ter um preparo teórico, estudar, se aperfeiçoar, fazer cursos. Mas essa intromissão acho que foi completamente inoportuna. Todo mundo no Brasil entende um pouquinho de futebol, a gente cresce com futebol, onde a gente vai a gente ouve falar, vive no futebol. Então ele tem um pequeno conhecimento e se ele conseguir aprofundar nisso, eu acho que ele consegue trabalhar bem também. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana tem outras histórias que foram resolvidas na Justiça Federal. Até lá!